Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui diretamente do 25º Congresso Internacional de Nutrição Funcional. Eu estou aqui com a doutora Patrícia Milaré. Ela é nutricionista clínica funcional, pós-graduada em nutrição esportiva funcional, em fitoterapia funcional e também é pós-graduada em ortomolecular. Correto. E hoje ela também está atuando na área de epigenética. Todas essas especialidades incríveis, fazendo a diferença na vida de cada paciente. É um prazer, doutora. Muito prazer estar aqui com vocês, dividindo coisas boas, né? Dividir coisas boas sempre ajudamos ao próximo e sempre é muito prazeroso para nós. É uma alegria. Nós vamos ter agora o nosso podcast com o nosso diretor executivo, o Dr. Samuel Silva, e aí ela vai contar um pouquinho para vocês de tudo isso. Gente, estou aqui com a doutora Patrícia Milaré. Obrigado, Ana Paula, pela introdução maravilhosa. Hoje vamos estar falando, então, sobre o tema eixo intestino-músculo com Patrícia Milaré, doutora Patrícia Milaré, que atende clínica em Limeira e pelo Brasil afora, pela internet, fazendo telemedicina. Doutora Patrícia Milaré, muito obrigado por ter vindo, pela sua presença. Bem-vindo ao nosso SEMScast, diretamente aqui do Congresso Internacional da VP. Eu que agradeço o convite maravilhoso, né? Como eu já coloquei aí, dividir coisas boas, isso não tem preço, não é verdade? Perfeito. Esse tema, eixo intestino-músculo, isso é bem interessante. Primeiro tem dois aspectos aqui. Primeiro o eixo, né? Depois tem a questão do intestino e o músculo. E a conexão entre os dois é coisa interessante, porque eu sei que o intestino influencia no humor, o intestino influencia no meu sono, mas agora falar sobre o eixo do intestino-músculo, isso é bem interessante, né? Me diz uma coisa, músculo é coisa só para estética e fitness? Jamais. Por isso que eu falo que quando a gente cuida da saúde, falou de saúde, falou de atividade física, já começa por aí, né? Já está incluso no pacote e não tem como a gente ter uma boa saúde sem ter uma boa saúde intestinal. E hoje a ciência cada dia mais comprova, temos vários eixos no corpo. Eixo intestino-cérebro, como você colocou, né? Da importância de cuidar do intestino para uma boa noite de sono, para a produção de neurotransmissores. Só que a gente tem eixo intestino-músculo, a gente tem eixo intestino-articulação. E aí, quando o assunto, no caso, né, do nosso tema, o eixo intestino-músculo, não tem como a gente deixar isso passar despercebido. Perfeito. Porque quando eu lido com um atleta, a gente precisa de toda a fisiologia do intestino, mas como eu digo, né, não é só... Falou em saúde, falou de atividade física. Porque... E tem que falar do intestino, porque a gente precisa dele para hidratação, para absorção de nutrientes, para produção de enzimas antioxidantes, para a questão de síntese proteica, né, ganho de massa muscular. Perfeito. É tudo isso intestino dependente. E não tem como a gente descuidar dele. Verdade. Então, assim, faz sentido. Se eu tenho absorção comprometida, eu vou ter também dificuldade em manutenção de massa magra. Sem dúvida. O que adianta você querer suplementar? Não só um atleta de ponta. Eu digo até num esportista de academia. Se ele não tem absorção, o que adianta a suplementação? Intestino sem absorção, não adianta musculação. Olha aí. E não adianta nem suplementação, não, hidratação. A gente precisa dele. Perfeito. Absorção de água é intestino dependente. Perfeito. Né? E a própria síntese proteica, né? O ganho de massa muscular e a questão de produção de enzimas antioxidantes. A atividade física consome muito oxigênio. A atividade física produz muito radical livre. Então, a gente tem que garantir reposição e a própria produção endógena de enzimas antioxidantes, né? De uma catalase, de uma superóxido desmutase, de uma glutationa peroxidase. Cadê essa produção? Se o intestino não está de acordo. E sem contar a imunidade, né? Sim, verdade. Nesse aspecto, assim, Paty, da questão da musculação ou do volume muscular, o músculo, né? Muitas vezes, o que não é profissional de saúde
Quantas vezes o profissional de saúde, dependendo da área, vai achar que músculo ou massa magra é questão de bombadão, de fitness, né, de estética. Mas isso transcende a qualidade de vida, porque inclusive estou descobrindo agora que massa magra está relacionada também com questão de cognição. Sim. Né? É como se fosse o terceiro órgão, não é isso? Sim, e é aquela coisa, de novo, e tudo começa e termina no intestino. Perfeito. Então, se a gente não cuida desse órgão fundamental na absorção, não adianta suplementar ou superalimentar corretamente. A gente tem que garantir a adequada absorção. Porque senão quem sai ganhando, eu falei, é o esgoto do local da pessoa, perfeito, né? Perfeito, vai lá. Suplementou, comeu orgânico e tal, né? Mas a gente... Sim. Então, quando a absorção está comprometida, eu tenho um problema metabólico, problema de absorção, tudo, né? Transporte de carboidratos, a gente transporte de um GLUT5, de uma SGTL, tudo é intestino dependente, né? Sim. Aí nessa questão tem as microvelocidades do intestino, onde é o local de absorção. Correto. Quando você fala de absorção comprometida, eu imagino, né, essas microvelocidades ineficientes, ineficazes, peristaltismo comprometido, ou seja, não há peristaltismo intestinal, ou se há, não há com regularidade, isso não de mais ou de menos, né? Então tem esse aspecto, absorção local e um processo inflamatório local. O que esse processo inflamatório local, a nível de lume intestinal, pode causar nessa absorção, ou mesmo na histologia das microvelocidades? Ele não vai deixar o esportista ou um atleta, estou falando do praticante de atividade física, ele não vai deixar ter os benefícios do exercício. Se o ambiente, olha, quem produz a questão das T reguladoras, dos nossos linfócitos de defesa, medula, e quem treina, entre aspas, é o timo. Só que, de novo, a gente precisa de um ambiente propício. Se o ambiente está inflamatório, a sua medula pode ter produzido as melhores T-regs. O seu timo pode ter treinado as T-reguladoras corretamente, só que elas não têm ambiente. Resultado, elas vão favorecer inflamação, elas não vão favorecer a anti-inflamação. E o atleta, o esportista, o praticante de atividade física tem... Não, todos nós, né? Vamos falar a verdade. Sim. Tem que desinflamar. Tem que desinflamar. O atleta, ele é naturalmente inflamado pela não vou usar o termo excessivo, mas pela prática intensa de esporte, ele produz muito radical livre, como eu disse, né? Atividade física, você produz oxigênio. Muito oxigênio. Muito. E aí é muito radical livre produzido. E é uma enxurrada, né, Paty? Por isso que não tem como eles terem um déficit em produção de enzima antioxidante. Não tem como ter um intestino onde tenha prevalência de liquidante, aquela história que eu brinco, que parece uma rua esburacada. Não dá, é muita penetração de LPS, é muita penetração de coisas ruins. Sim. E aí, de novo, cadê a defesa? Inflamatórios. Cadê a defesa, entendeu? E mesmo a imunidade, eu estava falando dos linfócitos T-reg. Imunidade nossa é muito intestino dependente. A gente não pode deixar um atleta com aquela coisa, vamos tocando a imunidade. Ou tem ou não tem. Entendi. Imunidade é assim, não existe assim, meia imunidade. Ou você tem imunidade ou não tem. Sim. Paty, tu tem atletas iniciantes, né? Atletas categoria iniciantes. Você tem atleta categoria amador. Você tem atletas profissionais também? Sim. Atletas profissionais também. Tá. Essencialmente, qual a diferença dessas categorias, né? Por exemplo, da pessoa que pratica academia, né? Faz um pedal no final de semana talvez e tal, puxa o ferro durante a semana, né? E como é que a diferença entre a pessoa que é um amador, está se preparando para entrar no profissional e do profissional? Eles têm abordagens distintas, níveis inflamatórios distintos ou é tudo saco com saco? Não, tudo diferente, muito diferente. Muito diferente. Muito, porque, por exemplo, no domingo a gente tem Iron 73, esse domingo. Certo. Então eu tenho meus atletas que vão lá pro Iron. Aí é aquela história. Vai ser onde? Aqui em São Paulo mesmo? Sim.
é outro volume de treino, é outro volume, é outra questão de reposição de macro e micronutrientes, é outra produção de radicais livres, que o treino deles tem 2 treinos ao dia, às vezes não faz off de treino na semana, treina 7 dias na semana, quando não 14 períodos, né? Como eu disse, 1 ou 2 treinos ao dia. Então, é uma intensidade muito alta. E aí, ou a gente cuida desse intestino, como eu disse, correta absorção, produção de enzimas antioxidantes, garantia de síntese proteica, manutenção de imunidade, porque senão é uma coisa que escapa. 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 E aí, assim, Vivian mesmo, tem a questão da nutrição, você falou, né? Tem algum horário ideal para determinados nutrientes? Ou ele é bem-vindo em qualquer horário? Para a questão de, assim, porque é o seguinte, por exemplo, eu estou bem focado na questão de ganho de massa magra, tá? Então, estou trabalhando resistência, aumento da carga, trabalhando fadiga, quase fadiga total, né, nos meus treinos. E a questão existe melhor horário para absorção, por exemplo, de proteína, tomar proteína? Não. Eu sempre falo, às 24 horas antes é seu pré-treino, às 24 horas após é seu pós-treino. Não existe essa coisa de concentra carbo antes, 20 minutos antes. Imagina, concentra proteína depois. A gente tem, claro, suplementos de efeito agudo. Cafeína é um. Sim. Eu falo bicarbonato, é um tamponante rápido, às vezes vale para um treininho assim, 40 minutos, 45. Mas quando a gente fala de atleta de ponta, não. E é coisa assim, por isso que eu trabalho com micro, com médio e com macrociclo. O que é isso? Como que vai ser o ano do meu atleta? Entendeu? Como vai ser o ano? Quais são as competições? Foco. Quais são as competições que eu brinco? É treino chique. Eu falo, tem provas que para eles é treino chique. É uma prova boa, às vezes o visual é maravilhoso, mas aquela prova não está contando tanto. Em termos de fadiga física e demanda... Não conta para ele. É uma coisa assim, nós vamos usar essa prova importante para outros, só que para você é um treino. Sim. O seu foco é lá, é naquela outra. Entendi. Sim. Então, isso a gente usa muito em todas as categorias. Desde um maratonista, um triatleta, um ciclista, é bacana. De tudo. Do CrossFit, por causa dessa história de ter a prova foco e ter as provas que a gente vai usar como eu brinco, né? Treino chique. Paty, essa questão, por exemplo, do consumo... E daí que a gente cai na história do consumo. Desculpa, que eu estava respondendo. Isso. Porque daí, dependendo da época do ano, dependendo da época do calendário, daquele atleta, às vezes eu vou dar prioridade. Agora a gente tem que fazer reserva de glicogênio. Vamos aumentar o carbo. Às vezes a gente vai fazer reserva. Eu vou precisar para essa reserva de glicogênio de outros micronutrientes ou suplementos. Mas aquela história, tudo depende da absorção intestinal, o transporte, né? Tudo. Sim. Se a gente não cuida desde o intestino, eu falo que até a questão, a actina, miosina, contração muscular, tudo depende dele. Não tem como escapar. Sim. Não tem como esquecer do segundo maior órgão do corpo, né? Perfeito, que no caso é o intestino. E aí, nessa questão assim, por exemplo, questão de horário ideal e tal. Por exemplo, a creatina pré-treino, ela apresenta vantagens mensuráveis como pré-treino ou ela apresenta vantagens mensuráveis ao longo de Depende do objetivo. Por exemplo, se eu estou com um paciente que eu quero usar a creatina para outros fatores, por exemplo, creatina já foi considerada antidepressiva, ela é boa para cognição, ela trabalha RNA mensageiro, que é questão genética, então ela ativa, sem dúvida, a nossa creatina fosfato, né, nossa liberação de energia, mas
Então, depende do paciente. Às vezes, se é só um paciente que eu quero proteção articular, coloco creatina uma vez ao dia. Qual horário? O horário que ele vai lembrar de tomar. Ponto final. Eu falo que eu sou prática. Não fica dando volta, né? Vai na praticidade. Agora, quando é um atleta, aí, de novo, como que está o calendário anual dele? Às vezes eu vou precisar dessa creatina no pré-treino, às vezes eu vou precisar dessa creatina para recuperar glicogênio muscular. Isso é estudo de 2024 para a creatina. Uau. Dela tá entrando com recuperação de glicogênio muscular. Estou falando de coisa de junho, julho desse ano. Uau! Entendeu? Caramba, E às recente vezes, esses achados. sim. Então, eu falo que tudo depende do caso, do objetivo. Por isso, tão importante o acompanhamento, né? Sim, sim. Porque, assim, muitas vezes a gente vê o consumo, né, de suplementação de uma forma assim, meio que descoordenada, ou já ouvi casos, por exemplo, de dizer, não, é melhor absorver em tal horário, né? A proteína tem que ser consumida até 30 minutos depois do seu pós-treino, né? E outras pesquisas, na verdade, estão mostrando que até 2 horas o músculo é bem pronto para absorver proteína, não é isso? Sim. Às vezes até a janela anabólica ela pode chegar a 6 horas, dependendo da idade. O idoso, por exemplo, você pode usar 6 horas pós-treino. Sim. Entendeu? Sim. Mas não que não caiba depois. Só que, de novo, a proteína, o que é o melhor? Nós temos uma dose proteica em cada horário, em todas as refeições entrar uma dose proteica. É preferível 20 mais 20 do que 40 de uma vez. Isso Sim, até para absorção. Sim, para nutrientes. Isso é muito importante. Você falou uma coisa interessante, essa questão de distribuição da carga. Porque, assim, você tem que, tipo do racional, você tem que beber no mínimo, vamos supor, gente, no mínimo 3 litros aí para um adulto aí, né? Entre 50 e 80 quilos que seja. 3 litros de água, né? Assim, se meu copo só cabe 500 ml, não adianta colocar 3 litros, vai transbordar e vai perder tudo, né? Exatamente, você deu um belo exemplo. Não é mais fácil tomar 15 copos de 200 do que 3 litros numa sentada? Perfeito, sem dúvida. Perfeito. Então, o mês racional, né, doutora, pode ser usado para os nutrientes. Sim. Isso é muito legal. Eu tenho observado, como farmacêutico, isso é interessante, a questão da dose e biodisponibilidade. Você pode dar uma overdose ou uma superdose, mas não vai estar biodisponível para absorção e fazer o papel que tem que ser feito. Sim. Então, distribuir ao longo do dia, melhora a absorção, melhora a biodisponibilidade e vai cumprir, de fato, o que tem que ser feito, né? Sim. E sempre lembrar, a base é o intestino. Mais um, ó. Tô dando mais canja um. Aí, canja. Aí. Teaser. Estudo de 15, 20 dias publicado. O obeso que ganha massa muscular, ele já faz um reflexo bom no intestino. Então, da mesma forma que a gente vê aquela história de o eixo intestino-cérebro ter uma via de mão dupla, chegou aqui, vai refletir aqui, ou passou por aqui, vai refletir aqui. Sim. Isso tudo está indicando porque o músculo é a mesma história. Então, se você está com obeso ou você sofre de obesidade, você ganha massa muscular, o estudo não considerou pessoas cuidando mais da alimentação, nada. Só pegou um grupo de obesos e fez ganho de massa. Teve um reflexo positivo na microbiota, que, ó, estudo que eu falei. Isso é maravilhoso, porque assim, é aquela coisa, tem que adotar a prática de atividade física. Por isso que eu falo, falou em saúde, para mim já entrou no pacote, prática de atividade física. Não tem como você separar uma coisa da outra. Paty, você está falando de atividade física, está sendo bem geral, tá? A atividade física, eu posso falar cardio, tá? E exercício com resistência. Sim. Tá? Aí quando você olha de atividade física, sabe o que, doutora Paty? Eu faço 1 hora de caminhada. Né? Ok, quantas vezes na semana? Doutora, eu faço 3 vezes na semana, 1 hora de caminhada. Isso é exercício físico suficiente? Como é que é? É uma prática, só que é aquela coisa, eu sempre falo, temos 7 dias na semana. Faça pelo menos 4. Por quê? Mais da metade. Não dá para você fazer menos da metade. Boa. 48%. Não, boa. Faça mais de 50%. Tá.
te perguntar uma coisa Se aqui. der para fazer mais, um pouco, melhor. Eu vou te provocar agora, Excelente, uma caminhada legal, ótimo. 40 minutos a 1 hora de caminhada, excelente. Parabéns, seu João. Né? Mas entre isso e exercício com resistência, como é que você se posiciona, Paty? Resistência não pode faltar. Opa! Não pode faltar. Eu falo assim, ó, que exercício físico é aquela coisa, você não precisa gostar, você só tem que fazer, já começa daí. Segundo lugar, musculação é a mesma história. Eu não quero saber se você gosta, tem que fazer. Ah, mas eu jogo basquete, só que você vai jogar melhor basquete se você tem o treino de força como base. Ah, mas eu corro. Sua corrida vai ser potencializada se você tem o treino de força como base. Nenhuma modalidade foge da combinação treino de força. Tem que fazer. Entendi. Então, interessante, porque assim, eu estou hoje, em um momento, né, hoje, assim, na escola, de que entre 20 minutos de caminhada, acho que tem 20 minutos, entre caminhada, não tenho costume de fazer exercício nenhum, mas entre 20 minutos de caminhada e 20 minutos de um exercício físico com resistência, o que eu tenho lido e aprendido, e minha linha, a escola que eu estou abordando hoje, estou aceitando hoje, mas, assim, de preferenciar entre cardio e resistência, da preferência resistência. Você, como é que está a tua abordagem hoje, assim, Paty? Junção. Em vez de 20 de um ou 20 de outro, faça 20 de um mais 20 de outro. Entendi. Faça força com resistência. Assim você tem o trabalho muscular, que esse é fundamental, e você tem toda a questão cardiorrespiratória, né? Verdade, sim, correto. Trabalhar o cardiorrespiratório, trabalhar vascular, isso é maravilhoso. Exatamente. Sim, perfeito, e a questão de organizar, nem que seja como você colocou do tempo. Poxa, 40 minutos e um dia de 24 horas. Tem que achar, cara. Tem que achar. Cabe no dia de todo mundo. Cabe sim. Doutora, eu não estou conseguindo, isso é um corre-corre tremendo, é as crianças, é a casa, é o trabalho, é a carreira, é minha família. Como eu faço para achar tempo para fazer exercício, doutora? Eu sempre falo para os pacientes, é aquela história, vale muito a pena, né? Quem está com filho pequeno, eu falo revezar com o parceiro. Então, o marido vai buscar a criança na escola, a mãe vai treinar. Hoje é a mãe que vai pegar, o marido vai treinar. Isso eu vejo muito no consultório. Legal. Né? Porque eu cuido muitas vezes de família e eles fazem isso. Esse bem bolado aí para ninguém ficar sem. Perfeito. Outra coisa que é muito bacana, a história de nem que você tire 45 minutos do seu sono. Entendeu? Sim. Porque depois a sua noite de sono vai ser mais revigorante. A sua disposição ao longo do dia vai ser mais revigorante. Quer dizer, o que valeu mais? Você dormir 45 minutos a mais ou se acordar, fazer 40 minutos de exercício Sim. e ter um dia mais pleno. Perfeito. E sem contar a disposição, né? É aquela coisa. Meus pacientes falam, Patrícia, que eu já gastei um dia com medicamento, hoje eu nem entro numa farmácia alopática. Perfeito. Isso tem preço? Não tem preço. Isso tem os achados referentes a ganho de massa magra, a exercícios físicos, volume muscular, tem sido fantástico. Muito, gente. É controle de pressão, é controle de glicemia, é aquela história, é um tratamento metabólico mesmo, né? Sim. Porque o músculo hoje ele é um órgão endócrino. Um órgão endócrino. Ele vai fazer produção hormonal, ele vai controlar muitas vias inflamatórias, a ponto de baixá-las. Baixá-las, perfeitamente. E é interessante, veja que, como você falou, né, isso é a pesquisa mais recente. Quer dizer, meu ganho de massa magra melhorou minha qualidade intestinal, melhorou meu metabolismo, realmente ficava funcionando como órgão endócrino. Sim, ele é já considerado. Mas, de novo, não é coisa de, comecei a treinar e não vi esse resultado. Quanto tempo? Eu não estou falando de 2 meses, 3 meses, eu estou falando de 2 anos. Porque as pessoas, às vezes, elas querem um resultado rápido. Sim, né? Sim. Mas é a velha colocação. Quanto tempo você levou para chegar onde você estava? E Sim. Hoje mesmo eu estava respondendo uma paciente minha, falou, Patrícia, você imagina que faz 4 anos que nós foram 35 quilos e adivinha onde eu estou? No meio da academia? Isso era o quê? 7h10 da manhã. Não é lindo ver isso, maravilhoso, gente? Isso, maravilhoso. Mas ela disse, foram 4, 5, 6...
Mas nunca mais ela quis saber de voltar a pesar 35 quilos a mais. Perfeito. E isso daí é de um valor imensurável, né? Qualidade de vida, qualidade de sono. Ela era outra, tomava 9 medicamentos ao dia. Hoje, nenhum. Caramba. Toma suplemento, mas não Sim. toma medicamento. Caramba, não. Assim, e a gente atrelar uma coisa, Paty, interessante. Músculo, a qualidade de vida. Quer dizer, eu tô mexendo nessa mão porque eu tenho músculo. Eu tô levando um garfo à minha boca porque eu tenho músculo. Sim. Eu tô indo ao banheiro porque eu tenho músculo. O então, idoso levanta sozinho do vaso sanitário porque ele tem músculo. Perfeito. Perfeitamente. Ele sobe ou desce uma escada, ou mesmo que seja uma rampa, sem segurar o corrimão, porque ele tem músculo. Perfeito. Então, assim, independência, qualidade de vida, eu olhando adiante, você conseguindo mensurar. Eu me lembro, Paty, que eu tive câncer na minha infância, aos 12 anos de idade, né? Que após um ano praticamente morando no hospital, eu perdi músculo, né? De repouso, quimioterapia, câncer e tudo mais. E eu voltei, eu esqueci como andar, Paty. Eu andava tropeçando, sabe? Sim. E eu perdi inteligência espacial. Eu não sabia quando você estava nessa cadeira, quando estava assim, eu ia tocar em ti. Então, assim, tudo isso foi atrofia muscular. Hoje Sim. eu entendo isso. Eu pensei que era mais cognição. E você não recuperou? Sim. Pois é. Sim. Pois é, entendeu? Eu sempre falo, as pessoas se preocupam com deixa eu fazer sei lá, né? Minha aposentadoria, deixa eu fazer minha reserva de dinheiro para a vida, tá? Isso é reserva de músculo. Por que você não pensa nisso? Isso é crédito muscular. Entendeu? Todo mundo pensa em fazer, né? Perfeito. Meu pé de meia para a vida adulta? Pois é, massa muscular entra nele, nesse pezinho de meia. No seu plano aí de aposentadoria. Com certeza, com certeza. Muito bom. Mirar nessa longevidade, né? Mirar nessa independência, né? Sim. Mirar nessa qualidade de vida. Não adianta trabalhar na sua aposentadoria e gastar 80% da sua aposentadoria de consulta em consulta, de hospital em hospital, né? De remédio em só remédio. ser picado. Eu falo, a partir do momento que você começa a fazer atividade física, independente da modalidade, cada um bate uma química, né? Tem a turma da natação, tem a turma da bike, tem a turma do futebol, tem a turma... Não importa, gente. O importante é você ser picado pelo bichinho. Foi picado? Foi contaminado? Você não fica mais sem. Não fica mais sem. Doutora Paty, muito obrigado pela sua participação. Se eu quiser, como paciente ou como profissional de saúde, trocar uma ideia contigo, uma experiência, discutir protocolo, talvez uma consulta com você, qual a melhor forma de lhe achar nas mídias sociais, acompanhar você, fazer perguntas? No Instagram, eu estou como @NutriPatriciaMilaré. E lá também tem o WhatsApp de contato. Lá no perfil? Lá no perfil do Instagram tem. Aí a pessoa pode entrar em contato pelo meu WhatsApp. O código é 19. 19, perfeito. E o número é 991660094. Excelente, excelente. Gente, se você tem alguma pergunta, você tá... Porque isso é muito interessante, a gente conversou, gente, porque é o seguinte, ela está desmistificando a questão do ganho de massa magra. Assim, todas as etapas, idade, o teu estilo de vida, tem que encaixar. E um profissional como a Paty vai fazer a diferença na tua vida e você vai agradecer. Então, faz contato com ela. Se você é um profissional, quer trocar uma ideia com ela, Paty é extremamente generosa, pessoa maravilhosa. E uma honra para nós, Paty, poder servir na sua prática clínica. Vou perguntar uma coisa para ti. O que é que está achando dos nossos lançamentos aqui no Congresso? Já estou apaixonada e eu falo que daí a gente já começa a pensar. Vai encaixar certo com aquele paciente, para aquele... Me aguardem, hein, gente? Já estou avisando que eu já estou chegando aí com um monte de novidades e várias ideias. Excelente, excelente. Gente, Patrícia Milaré, Clínica em Limeira e também em todo o Brasil, através da telemedicina. Dá um alô para ela. Segue ela na mídia social, na Nutri Patrícia Milaré. Exatamente. Lá no Instagram, dá um alô. E vai ser um prazer e uma honra poder ouvir seus comentários nesse nosso podcast. Paty, muito obrigado por participar mais uma vez. Eu que agradeço. Como eu disse, é uma delícia de coisas boas, né? Com certeza. Sempre que a gente ajuda o próximo, mais a gratificação é maior, né? Perfeito, excelente. Paty, muito obrigado, querida. Obrigada. Até a próxima.